Oi, gente, como vocês estão? Espero que estejam bem. Essa é a nossa 14ª aula. A gente vai falar sobre a Revolução Francesa. Aqui já na primeira parte eu já coloquei essa imagem de uma guilhotina, porque foi um período de revolução, né? E um período bem sangrento também. A gente vai ver o porquê. Eu já cheguei a comentar com vocês um pouco sobre a Revolução Francesa. Ela também tem o nome de Revolução de 1789. Eu falei dela bem breve, de um jeito bem breve, quando a gente falou sobre o absolutismo. Tem a ver, sim, com o absolutismo. A gente não tá voltando para trás na matéria. Eu só deixei, é só um tema que tem que ser falado separadamente mesmo. E além disso, é importante frisar que a Revolução Francesa ela marca o fim da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea. Vamos dar continuidade. Os antecedentes, como eu disse na aula de absolutismo e na aula também de iluminismo, a população já estava cansada desse regime absolutista. A França e a Inglaterra, a gente falou sobre esses dois países quando a gente falou do absolutismo, mas dando foco na França, né? A França ainda vivia um regime absolutista com o sucessor do Rei Sol, do Luís XIV. O sucessor dele é o Luís XVI. Não havia uma democracia no regime absolutista e nem uma constituição. O rei era uma pessoa absoluta no poder, na sociedade, e ninguém tinha voz a não ser ele para tomar decisões, para ter atitudes, apenas o rei. A sociedade era dividida em 3 camadas sociais. O primeiro estado, que é o alto clero, que eram basicamente os bispos, a parte mais alta da Igreja Católica, que era muito rica naquela época. O segundo estado, que é representado pela nobreza, tanto pela nobreza pelos cavaleiros de luta, pelos soldados, tanto pela parte judiciária da sociedade, juízes, enfim. E por fim, o terceiro estado, que era representado por camponeses, baixo clero e comerciantes. Esse terceiro estado ele compunha mais de 90% da sociedade naquela época. Só que quem tinha os direitos, os benefícios, era apenas o primeiro e segundo estado. Por isso, o terceiro, esse aqui é o rei Luís XVI, sucessor do rei Luís XIV. Por isso, pelo fato de que o terceiro estado não tinha nenhum direito, era a parte mais baixa e era a maioria na sociedade, como eles quiseram reivindicar seus direitos. Ou seja, houve então o início do fim do absolutismo, que é também conhecido como antigo regime. O absolutismo pode ser chamado também de antigo regime. Então, houve uma crise causada por guerras e pelo alto custo de vida da corte absolutista francesa, porque o terceiro estado era a maior parte da sociedade, mas era muito caro para manter quem era a minoria, que era o primeiro e segundo estado, que eram bispos e nobrezas que viviam no luxo total. Então, o terceiro estado tinha que pagar muitos impostos e taxas muito altas, para que o primeiro e segundo estado pudesse viver bem, sem trabalhar. Os membros do terceiro estado, então, começaram a reivindicar direitos e uma maior participação na política, porque além deles serem a parte mais baixa que não era ouvida, né? Eles não tinham nenhum direito, né? Porque só o rei que tomava decisões naquela época. E eles queriam uma maior participação na política, poder decidir coisas da sociedade também. Então, o terceiro estado convocou uma Assembleia Nacional, composta apenas pelas pessoas do terceiro estado, composta apenas pelo baixo clero,
pela comerciantes e burguesia. Essa Assembleia Nacional, de início, ela foi ignorada pelo primeiro e pelo segundo estado. Tipo, eles pensaram, não vai dar em nada essa convocação da população mais baixa. Mas eles eram maioria. Então, eles fizeram uma reunião e eles formularam uma constituição, onde aí eles tinham um pouco mais de direito do que antes. Um dos atos deles, do terceiro estado, que ficou bem marcado, foi a tomada da Bastilha. A Bastilha era uma prisão que representava o antigo regime, porque nessa prisão era onde eram presos e torturados quem era contra o antigo regime ou o absolutismo. Então, essa prisão, ela era a única forma, assim, de garantia que as pessoas, pelo menos, iam respeitar o absolutismo, porque as pessoas tinham medo de ir para Bastilha. Então, por isso que a tomada da Bastilha ficou conhecido na história, né? E ficou conhecido também como a queda do último apoio militar do rei Luís XVI, porque era a única saída dele, era prender quem era contra. Aqui duas representações de como foi a tomada da Bastilha, né? Depois da queda da Bastilha, ou da tomada da Bastilha, foi instaurada uma monarquia constitucional. Porque era ainda uma monarquia, o rei ainda era a parte mais alta do governo, né? Porém, tinha uma constituição e ele não era mais o rei absoluto, não era ele que tomava todas as decisões. O primeiro tipo de governo na França, a Assembleia Nacional, que foi convocada pelo terceiro estado, instituiu a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Nessa declaração, o principal foco é que a população deixou de ser súdito do rei e só obedeceu o que ele falava para virar cidadão. Ou seja, então eles começaram a ter voz na sociedade francesa. Houve então esqueci a palavra. Foi feita uma nova Constituição em setembro de 1791 e nessa nova Constituição, né, para essa monarquia constitucional, os três principais focos eram a igualdade entre todas as pessoas, o voto censitário. O voto censitário é o voto apenas para uma parte da sociedade com determinadas características, por exemplo, apenas homens ou apenas homens alfabetizados, mas já era um avanço, porque uma parte da população já tinha pelo menos direito, já tinha voz pelo menos. E o fim do dízimo obrigatório, que as pessoas tinham que pagar dízimo obrigatoriamente para a Igreja Católica. A segunda parte o segundo tipo de governo foi a convenção, logo depois da monarquia constitucional. A convenção ela surgiu por causa da divisão entre os próprios revolucionários, entre os próprios pessoas do terceiro estado que queriam uma mudança. Essa divisão ficou conhecida entre os jacobinos e girondinos. Os jacobinos eram a média e pequena burguesia, comerciantes e artesãos. Eles eram bem radicais e eles eram liderados por Robespierre. Os girondinos era a alta burguesia, mas eles tinham um posicionamento mais moderado, eles não eram tão radicais. O que acontece? Os jacobinos eles tomaram o poder e instauraram uma ditadura. Houve então novidades na Constituição anterior. Ela foi mudada e essas novidades, por exemplo, foi o voto universal, que já é o voto de toda a população, de todas as pessoas, e não só apenas um grupo. O fim da escravidão, que ainda não tinha tido um fim em questões de Constituição, né?
e o congelamento de preços dos produtos, porque com essas crises, é lógico que os preços dos produtos eram elevados. Esse congelamento de preços ficou conhecido como Lei do Máximo. Um detalhe importante da convenção é que houve muita morte na guilhotina de quem era contra essa revolução. Esse período da convenção, esse meio da convenção entre 1793 e 1794, ficou conhecido como o período do terror, ou o terror, porque muitas pessoas foram mortas, inclusive o rei Luís XVI, ele foi morto na guilhotina, e aí foi então criada a lei dos suspeitos, onde os jacobinos criaram essa lei porque eles acreditavam que estavam corretos de perseguir dessa forma e matar quem era contra essa revolução. Esse aqui é uma representação de Robespierre. Isso daqui é uma representação da morte de Luís XVI. Ainda durante a convenção, com a lei dos suspeitos, né, era legal, era permitido a forma de combater os antirrevolucionários, com morte na guilhotina ou também em afogamentos nos rios. Só que o que acontece? A população francesa começou a estranhar isso, porque não era bem isso que a população queria. A população queria só direitos, só um pouco mais de direitos e poder intervir na sociedade em que eles viviam. Então, a população francesa começou a se revoltar contra Robespierre, que era o líder, né, dos jacobinos, e o guilhotinou. Então, o próprio Robespierre foi guilhotinado. E esse guilhotinamento do Robespierre ficou conhecido como golpe do 9 Thermidor. Depois desse golpe do 9 Thermidor, houve a ascensão dos girondinos no poder. Eles instauraram então a Constituição do ano 3, em 1795, então houve o início do Diretório. Isso aqui é mais uma representação, mais uma imagem da morte de Robespierre. O Diretório foi a ascensão da alta burguesia, ou seja, os girondinos no poder. Eles revogaram todas as mudanças feitas pelos jacobinos. Por exemplo, a lei do máximo, que estabelecia um preço justo e máximo para os produtos. Isso daí já houve uma oposição da população, porque a população também não queria isso, era outra coisa. Eles queriam direitos, eles queriam viver bem só. Houve a ameaça de invasão de outros países para conter o pensamento revolucionário e para conter toda essa crise que estava acontecendo na França. Por exemplo, a Inglaterra ameaçava invadir a França se eles não dessem um jeito logo nisso. Com toda essa crise acontecendo, a nobreza, a monarquia que vivia do absolutismo, tentou se restaurar no trono. Já que estava tudo uma bagunça, eles viram aí uma oportunidade para voltar ao poder e ser como era antes. Então, o diretório tem esse nome porque eram 5 diretores de girondinos comandando esse governo. Não era uma pessoa só, não tinha um líder, eram 5 diretores. Os diretores, eles recorreram ao exército, porque eles não tinham mais o que fazer, eles não sabiam mais o que fazer. E no exército eles encontraram um general que tinha muito a oferecer, que foi Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte, então, aplicou o golpe de 18 Brumário, trazendo um governo centralizado e paz para a França. Só que essa paz não durou muito, e a gente vai falar da época de Napoleão Bonaparte na próxima aula.
Eu trouxe duas questões, elas estão também na folhinha para resolver com vocês. Durante a Revolução Francesa, a radicalização típica da época da Convenção caracteriza-se pela promulgação da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Não, isso não foi um ato radical que prejudicou a população. Aprovação da Constituição Civil do Clero por Luís XVI, nem aconteceu essa Constituição Civil do Clero. Instituição de um regime político e social de caráter democrático. O diretório. Não, a convenção foi um regime e o diretório foi outro. Criação de tribunais revolucionários e a abolição dos direitos senhoriais. Sim, houve a criação, desses tribunais e a abolição dos direitos da nobreza, do alto clero. Então, a resposta da 1 é a D. A 2. Como terror entende-se um tipo de regime particular, ou melhor, o instrumento de emergência a que um governo recorre para manter-se no poder. O mencionado instrumento de emergência, o terror, foi aplicado em sua forma típica na Revolução Francesa, durante a reação aristocrática de 1787 a 1788. Não, a Revolução Francesa ela tem início em 1789, então já está errada. Por Napoleão Bonaparte na fase do diretório. Não, Napoleão Bonaparte ele vem depois do diretório. No período da ditadura do Comitê de Salvação Pública. Sim, o terror ele foi um instrumento de emergência usado durante a ditadura jacobina. Não foi usado pelos girondinos e nem por Luís XVI. A próxima aula a gente vai falar do período napoleônico. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês tenham ficado com alguma dúvida, podem falar comigo. Tem, além desse vídeo, a teoria, os slides disponíveis e a lista no Que Mágico. Não deixem de estudar e bons estudos a todos!